todos. Então hoje o tema da nossa meditação é liberte-se e voe. Todos nós queremos voar alto, sermos livres. Mas o que significa ser livre? Nós temos de nos libertar de quê? E então, através da espiritualidade, nós compreendemos que aquilo que nos prende, muitas vezes, não é aquilo que está externo a nós, ou as situações que nos envolvem, ou os relacionamentos, mas sim os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios sentimentos e também as negatividades que, por vezes, estão dentro do eu. Então, isto significa que quando falamos de liberdade, libertar-se, significa termos a coragem de nos libertarmos desses pensamentos que muitas vezes povoam as nossas mentes e que nos fazem pensar que nós não somos capazes, que nós não conseguimos, ou que nós somos inferiores, ou que não temos a capacidade disto ou daquilo. Então, estes pensamentos são limitantes. Então, estes pensamentos nós temos que eliminar por completo se nós queremos voar. Então, que pensamentos nós vamos colocar no lugar? Porque é sempre importante pensar nisso. Quando eu elimino um tipo de pensamento, eu tenho que colocar outro no lugar. Então, essa é a forma mais fácil de vencer a mente. Então, eu devo pensar, eu sou um ser capaz, eu tenho dentro de mim todos os ingredientes que eu necessito para ser feliz, para ser um ser livre, para ser um ser pleno e feliz. Então esse é um dos pensamentos que nós podemos ter. Vocês podem pensar em outros também. Outras coisas, há outras coisas que nos limitam. Os nossos sentimentos. Os sentimentos, eles surgem dos pensamentos em primeiro lugar. Então eu tenho de verificar como está o meu mundo interior. Então, quando nós temos sentimentos, por exemplo, de instabilidade, ou sentimentos de raiva em relação a alguém, ou a uma situação, ou medo, então estes sentimentos também vão fazer com que eu não seja capaz de voar. Então eu fico presa, mas não estou presa a coisas físicas. Estou presa em relação, ou estou presa aos meus próprios sentimentos. Então, nós temos que questionar de novo e de novo. Quais são estes sentimentos que ainda existem dentro do eu e que são como espinhos, que estão ali o tempo todo a picar, a magoar, a fazer com que não sejamos capazes de ver o mundo como um todo, né? E vivermos, né, experimentando o nosso maior potencial. Então verifique se há medo de algo, medo de alguém, medo do futuro, medo do presente. Há tantos tipos de medo e todos eles podem ser tratados. E conforme eu vou eliminando, por exemplo, não é? Cada um desses sentimentos de medo, mais livres eu me sinto internamente. E só um ser livre é capaz de ir além, de voar para além dos limites. Senão é como se nós nos limitássemos, nos colocássemos dentro de uma caixa e ficamos ali estagnados. E o medo ou qualquer outro sentimento, ele é que vai mandar em nós. Como a raiva, por exemplo, né? Também é outro sentimento que o tempo todo está a minar o nosso interior com energias negativas. Então é dito, né, que uma pessoa com raiva, ela é capaz de adoecer fisicamente, porque ela o tempo todo é como se ela tivesse a libertar aquelas toxinas para dentro dela própria. Então eu quero ser livre, eu quero voar e ir além, eu tenho de me libertar desse sentimento de raiva também, de egoísmo, não é? Ou do pensamento de meu,
Então, isto é meu, esta família é minha, essa casa é minha, essas posses são minhas. Sempre que eu tenho o pensamento de meu, logo a seguir vem o medo da perda. Ou vem a instabilidade, o que é que vai acontecer com estas coisas que eu considero como sendo minhas, ou estas pessoas que eu considero como sendo minhas. Então, ou o meu corpo. Então, nós temos que nós aprendemos na espiritualidade a ter um pensamento muito, muito interessante, muito bonito, que é: tudo que eu tenho me foi dado em confiança pelo universo, para que eu possa fazer o melhor de cada coisa. Então, se eu tenho algumas pessoas à minha volta, amigos, parentes, filhos, netos, sejam lá, né, os relacionamentos que forem, então todos estes seres me foram dados em confiança para que eu possa cuidar deles, para que eu possa torná-los seres iluminados, elevados, para que eu possa educá-los, para que eu possa acompanhá-los. E isso em relação a todos, né? Mesmo as coisas físicas que eu tenho, tudo fica, nada vai conosco quando nós partimos dessa vida. Então, significa que mesmo as coisas físicas que eu possuo me foram dadas em confiança. Então, se eu quero ser livre, eu não posso ficar apegado a elas, apegada. Eu tenho que ter o sentimento de usá-las da melhor maneira possível. E quanto mais eu for capaz de utilizar tudo que eu tenho de forma digna, de forma que seja para o bem de todos, então mais aquilo vai aumentar. Então, este ser capaz de voar tem muitos aspectos profundos. E nós temos que querer ser, né? Como esses pássaros livres que voam alto, voam para qualquer lugar onde desejam. Então, vamos pensar, não é? Cada um de nós. Quão livre eu quero ser? Quero ser livre 100%? Então vamos começar hoje a nossa tarefa de eliminar todo e qualquer sentimento que não esteja, que nós sentimos que não estão corretos e que nós não necessitamos deles para nada. Vamos colocar aquilo de parte. Tudo exige um bocadinho de empenho, na verdade, mas se nós nos dedicarmos, com certeza vamos ser bem-sucedidos. Então, agora eu convido vocês a estarem comigo e vamos mergulhar nessa experiência de liberdade e pouco a pouco vamos libertar toda a escuridão que há dentro do ser, para que um sol muito lindo, muito iluminado, muito quentinho entre dentro de cada ser, de cada um de nós e possamos então transmitir essa luz ao mundo, ok? Então, onde quer que vocês estejam sentados, vamos então relaxar e vamos focar a nossa atenção no nosso interior, no nosso templo interior. Então, conforme eu relaxo o meu corpo, tão rapidamente eu sou capaz de observar o que é que se passa no meu mundo interior. O meu objetivo, a minha meta, é a de tornar-me um ser livre. Livre das negatividades. Livre da raiva, livre dos medos, livre das preocupações, livre dos pensamentos repetitivos e inúteis. Eu quero voar para além do básico, porque só quando eu for capaz de ir além,
de sentimentos e pensamentos que não servem para a minha elevação, é que eu serei capaz de abrir as minhas asas e voar alto, voar além. Então eu observo o meu coração, os meus sentimentos. Será que neste momento há algum sentimento negativo que esteja a impedir que eu seja feliz? Às vezes, estes sentimentos passam despercebidos, mas eles estão lá, dentro de cada um de nós, e são responsáveis por essa falta de crescimento interno que por vezes experimentamos. Então eu olho para dentro do eu e verifico se há algum sentimento que tem de ser eliminado hoje, agora, para que eu possa voar livre. E conforme eu encontro estes sentimentos que são como espinhos no meu interior, e cada um encontrará o seu, um ou mais de um. Então eu verifico quais são os pensamentos que estão conectados com este sentimento. Então, se eu sinto que é a raiva que está a tomar conta do meu interior como um fogo, então eu tento perceber quais são os pensamentos que estão ligados a este sentimento. Da onde ele surgiu? Como foi que ele aumentou desta maneira? Este sentimento é em relação ao eu ou a alguém mais? E conforme eu questiono-me, de dentro surgem as respostas, como vindas do nosso próprio inconsciente. E então eu sou capaz de compreender o que eu devo fazer a seguir. A compreensão, o entendimento do porquê das coisas é o primeiro passo para que eu seja capaz de libertar-me de sentimentos e pensamentos que não me deixam crescer como ser. Quando eu compreendo que algo não é benéfico, quando eu compreendo e entendo a necessidade de libertar-me de algo, então este é o primeiro passo para que eu possa deixar para trás estes pensamentos e sentimentos que queimam internamente.
Então eu quero ser como um pássaro livre. Eu quero poder abrir as minhas asas e voar longe. Visualizem-se como um pássaro livre, branco ou colorido, leve, sem preocupações. Não há nada a prender-me a este mundo físico. Embora eu viva aqui, esta é minha morada temporária. E agora eu tenho o sentimento de que tudo aquilo que eu tenho me foi dado em confiança pelo universo. Então, a partir de hoje, ao invés de ser como um pássaro agarrado a um galho, eu observo tudo do alto. Embora eu esteja, por vezes, como um pássaro, sentada num galho, mas não estou agarrada a ele. Sinto-me desprendida, desapegada. Eu posso voar alto sempre que quiser e ver as situações do alto. Ver as situações como se estivesse no cimo de uma montanha. E o tempo todo repito para mim mesma: nada na realidade me pertence. É como se eu tivesse tomado emprestado todas estas coisas que fazem parte da minha vida por algum tempo. Então, quando tomamos algo emprestado, temos de cuidar de tudo muito bem. Então, nós cuidamos daqueles que nos foram dados em confiança para cuidarmos, de forma que cada um que entra em contato conosco deva ter uma experiência de elevação, que nós sejamos um exemplo, que as pessoas sintam-se felizes ao terem-nos como amigos, parentes, pessoas próximas. E desta maneira, embora eu me relacione com todos e com tudo, ao mesmo tempo estarei sempre nesta consciência de não ser dona de nada nem de ninguém. A vida também proporcionou a que cada um de nós esteja num determinado lugar e tenha determinados confortos ou não. Tudo que nós temos serve também para o nosso crescimento e aprendizagem. Então, a cada dia, sempre que acordo, logo cedo pela manhã, agradeço ao universo pelo conforto, pela minha casa, por aqueles que estão à minha volta e pela minha história de vida. Eu agradeço. E este sentimento de agradecimento é algo mágico que faz com que eu compreenda ainda mais qual é o meu papel, qual o papel
eu tenho de desempenhar enquanto a utilizar tudo o que me foi dado em confiança. E quanto mais eu compreendo que esta vida é uma passagem, então mais eu sou capaz de utilizar cada momento da melhor maneira, lucrando sempre, lucrando espiritualmente, no sentido de tornar cada pensamento, cada atitude, cada olhar cheio de significado, cheio de qualidades, de amor incondicional, de aceitação por todos e por tudo. Então estes sentimentos, este tipo de compreensão faz com que eu abra as minhas asas, as asas da alma, e com as asas amplas, abertas, sou capaz de abraçar o mundo inteiro. Agora deixo de ter a consciência de que apenas este lar, ou estas pessoas, ou estas coisas me pertencem. Mas com as asas abertas, tenho o sentimento de que o mundo inteiro me pertence. Todos são parte da minha família. Todos vivemos num único planeta. Estas são as asas que abraçam o mundo inteiro. E a partir de agora, eu mantenho o meu interior sempre limpo, tranquilo e sereno. O cisne simboliza essa limpeza interna. Na mitologia é dito que ele é capaz de escolher a água ou diferenciar a água do leite. É capaz de escolher a beleza e colocar as pedras de parte. Então essa é uma atitude interna que nos liberta. A atitude de, enquanto a viver neste mundo, sermos capazes de o tempo todo escolhermos o melhor, o mais sábio, aquilo que é digno, virtuoso, aquilo que nos eleva a todos, aquilo que traz benefício. Eu quero experimentar apenas aquilo que é bom e fazer o bem. Eu sou como este cisne, tão branco, tão limpo, internamente, capaz de compreender, de entender num instante aquilo que devo ou não devo fazer, aquilo que devo ou não devo absorver. E assim, no próximo momento, nesta consciência de ser este cisne, nós vamos visualizar que estamos num lago, um lago de luz. Por toda a volta, sentimos essa luz espiritual, tão limpa, tão clara. A escuridão
não mais existe. Estamos cercados desta luz que nos envolve. E é como se essa luz crescesse à nossa volta. E por um momento sentimos-nos completamente envoltos por ela, como se estivéssemos dentro de uma bolha de luz. Continuamos a ter esta experiência de ser o cisne, tranquilo e sereno, envolto nesta bolha de luz, num lago de luz. E neste momento, entregamos todas as negatividades que ainda estão presentes no nosso interior. Entregamos a este lago. Deixamos que o lago atraia para si estas negatividades. E conforme, pouco a pouco, libertamo-nos destes sentimentos internos que nos tornam pesados, pesadas. Então, mais e mais, o nosso interior preenche-se de uma energia nova e pura. E conforme eu sou capaz de largar todos os sentimentos negativos, sem que reste qualquer vestígio deles, então mais e mais eu sinto uma leveza imensa a crescer internamente. Eu sou este cisne de luz. Eu começo a sentir esta luz que vem do meu interior a brilhar externamente, a refletir externamente. Então, quando os meus sentimentos acalmam, quando a paz interna, quando não há qualquer vestígio de negatividade, neste momento eu sou capaz de servir o mundo na minha maior extensão, ou na maior extensão possível. Eu liberto-me, e conforme eu liberto-me, do meu interior fluem todas as qualidades, fluem pensamentos tão belos e elevados para o eu e para os outros. Ainda nesta consciência, eu tenho o sentimento da amplitude da vida, do universo. É como se esse lago fosse o universo. Todo ele me pertence. Eu pertenço a ele. E nessa simbiose, conforme eu deixo-me levar por esta experiência, sinto-me completamente recarregada,
feliz, preenchida. E quanto mais feliz sinto-me, mais leve é a experiência que tenho. A experiência de leveza faz com que eu voe alto, para além de tudo, para além dos problemas e das situações. Tudo já está resolvido. No meu interior há apenas pensamentos e sentimentos muito elevados, preenchidos com a certeza de que, se eu continuar a manter esta limpeza interna, então tudo que eu quiser, todos os meus sonhos se concretizarão de uma maneira ou de outra. Então, neste momento, sentimos-nos completamente envolvidos por essa bolha de luz que nos preenche por completo. E assim, nesse estado de bem-estar, começamos a trazer a nossa atenção para este momento presente. Então eu sou este cisne de luz. Eu sou uma alma plena de paz e de amor. Om Shanti.